Oi pessoal, tudo bom? Você sabe diferenciar uma jurisprudência defensiva de uma jurisprudência repressiva? Esse termo, jurisprudência defensiva, deve ser conhecido de muitos de vocês. Agora, o repressiva, eu acho que é bem inédito para muita gente. O ministro Luiz Roberto Barroso foi que trouxe esse termo num julgado recente, que alterou um posicionamento dentro da corte, inclusive, que é o agravo de instrumentos 703.269. Ele fala sobre o recurso prematuro. O que é jurisprudência defensiva? Para mim, o melhor conceito de jurisprudência defensiva está no discurso de posse de um ministro do STJ que já faleceu. É o ministro Humberto Gomes de Barros. No ano de 2008, ele fez uma explicação de o motivo pelo qual foi criada essa jurisprudência defensiva. Então vamos começar lá na história dessa jurisprudência. Para o ministro, ele analisou uns cálculos, ele disse o seguinte: no ano de 1991, quando o STJ tinha apenas 2 anos de criação, esta corte tinha julgado 19 mil processos aproximadamente. No ano de 2007, a mesma corte julgou mais de 330 mil casos. Então, na visão do ministro, esses números mostram que o STJ tinha se tornado uma terceira instância. Era muito fácil chegar a essas cortes. Então, para o ministro, e aqui começa a parte meio poética desse discurso, ele até fala: o STJ, se sufocado pelo insuportável peso de tantos processos e encargos, o tribunal mergulhou num paradoxo. Não julgar é justiça denegar. Julgar às pressas é arriscar e com a injustiça flertar. O que ele quis dizer com isso? O STJ tinha se transformado numa terceira instância e que, para não ficar nesse paradoxo entre não julgar aqueles amontoado de recursos que lá chegavam, ou então julgar tudo aquilo em lotes, qual foi a escolha daquela casa? Criar a jurisprudência defensiva, que em outras palavras agora você vai anotar, a criação por um tribunal de entraves e pretextos para impedir a chegada e o conhecimento de recursos que lhes são dirigidos. Isso é jurisprudência defensiva. E aí você pergunta, mas que entraves seriam esses? Eu vou te exemplificar com algumas súmulas que são ditas pela doutrina, pelos advogados, por quem litiga na justiça, no STJ, como uma jurisprudência defensiva. A súmula 115 fala: na instância especial é inexistente o recurso interposto sem procuração nos autos. E o STJ não admite a juntada posterior de procuração nesse caso aqui. Outro caso que tem recurso julgado sobre isso: sendo ilegível o carimbo do protocolo, o recurso não será conhecido. Outro caso, assinatura digital, uma assinatura que é só escaneada, não é aquela assinatura eletrônica não. A assinatura digital escaneada, a STJ não admite. Outra jurisprudência defensiva. Então, isso seria jurisprudência defensiva. Entraves que a própria corte cria para que recursos não cheguem até ela. Qual é a principal crítica dos advogados, da doutrina em relação à jurisprudência defensiva? E aqui eu trago uma crítica de um excelente professor que tem um texto no Conjur citando esse ministro que conceituou a jurisprudência, inclusive o ministro Humberto, que é o professor José Miguel Medina, que fala: com a finalidade de viabilizar o funcionamento do STJ, tornando-o sustentável, a jurisprudência passou a adotar uma postura não apenas mais rigorosa em relação aos requisitos recursais, só que ela vai além. Ela impõe às partes a observância de exigências não previstas em qualquer norma jurídica. Essa é a principal crítica da jurisprudência defensiva. Esses entraves criados pela corte não estão em qualquer lei, não estão em normas jurídicas. São criações do próprio tribunal para barrar os recursos que cheguem até ele. Então vimos agora a jurisprudência defensiva. O que seria a jurisprudência repressiva de outro lado? Barroso falou o seguinte durante esse julgamento desse agravo de instrumento: nós temos um problema aqui na corte. Se de um lado nós estamos relativizando, com razão, uma jurisprudência defensiva, nós precisamos pensar numa jurisprudência que irá reprimir a litigância emulativa.
A litigância emulativa, procrastinatória, em outras palavras, a recorribilidade fortuita. E aí ele deu um exemplo. Aí ele disse, só para vocês terem uma ideia, esse caso que nós estamos julgando aqui, relativizando a intempestividade, a extemporaneidade do recurso prematuro, nós estamos falando de embargos declaratórios, nos embargos de divergência, dos embargos declaratórios, no agravo regimental, no agravo de instrumento. Aqui deveria ser analisado no caso concreto e reprimido pelo tribunal, coibido pela corte, aquela postura do litigante que fica procrastinando o final da demanda, empurrando o processo para frente com agravos, embargos declaratórios, em cima de embargos declaratórios. Na visão do ministro, deveria a corte, a partir de agora, para um futuro próximo, repensar nessa possibilidade e criar entraves para reprimir esse tipo de atitude de litigante. Então essa jurisprudência repressiva, ela não existe hoje. É um pensamento do ministro que foi colocado no tribunal e aceito pelos outros ministros no seguinte sentido: realmente nós precisamos repensar essa recorribilidade fortuita desses litigantes para que impeça esse tipo de atitude aqui no tribunal e impeça os trabalhos dos ministros, inclusive. Então há que se fazer uma diferenciação. Se de um lado nós temos a jurisprudência defensiva, que é um ato de defesa do próprio tribunal para barrar recursos que cheguem até ele, de outro nós temos a jurisprudência repressiva. Nós teremos, a jurisprudência repressiva no sentido de combater, coibir a litigância emulatória, a litigância que apenas fica reiterando recurso em cima de recurso, procrastinando o final do processo. Então essa seria a diferenciação. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham compreendido a diferenciação entre esses dois termos. Bons estudos a todos. Até semana que vem. Tchau!